Desde já agradeço a vossa, não só a parceria, mas também a serem anfitriões deste encontro. É um evento que vai abordar diferentes aspectos do Orçamento de Estado para 2024, ou seja, nomeadamente aspectos mais dirigidos às empresas e à realidade das empresas, e é um evento que tem por objetivo contribuir, no fundo, para a literacia da população e dos portugueses a respeito da versão final do Orçamento do Estado. Essencialmente, teremos um painel muito técnico, onde vamos abordar os diferentes aspectos do IRS, do IRC, dos impostos indiretos e do património, com a ajuda de um painel de oradores especialistas da EY que nos vão ajudar e que no final do painel terão inclusive 10 minutos para responderem a questões que queiram colocar. Eu gostava de deixar também uma palavra, um bom dia também aos nossos telespectadores que nos acompanham através das plataformas digitais do Jornal Económico e convidar-vos a acompanharem depois a cobertura também na edição semanal do Jornal Económico e na nossa edição online. Dito isto, agradeço mais uma vez à EY por esta parceria e convido o Dr. Pedro Fugas, Country Tax Leader da EY, a fazer a abertura formal deste encontro. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Muito provavelmente este é dos últimos eventos que vamos fazer neste edifício. Como sabem, estamos em processo de mudança que há de ocorrer em abril e vamos para novos escritórios no Alô, no edifício Alô, em Alcântara, e portanto depois serão todos muito bem-vindos a visitar-nos nos nossos novos edifícios. Queria também começar também por agradecer ao Jornal Económico, obviamente por nos ajudar a organizar este evento e, acima de tudo, pela parceria de longa data, que muito honra a EY e que nos deixa bastante satisfeitos com a mesma. Queria dar então início aqui ao trabalho de discussões que vamos ter hoje sobre o Orçamento de Estado. Vamos ter em maior detalhe uma análise das várias medidas que este Orçamento de Estado contempla, pelos meus colegas depois terão no painel. Mas antes de avançarmos para essa fase, gostava apenas de fazer alguns comentários iniciais e mais genéricos sobre este Orçamento de Estado e o seu próprio enquadramento. Ora, este Governo partiu de um exercício orçamental para 2024 com um cenário excepcional de excedente orçamental. E, portanto, nós vimos de uma situação única no nosso país. Portanto, é a segunda vez em democracia que temos um excedente orçamental. A primeira vez tinha sido em 2020, com 0,2 sobre o PIB, e temos agora um excedente orçamental de cerca de 4,3 mil milhões de euros. Portanto, obviamente que isto marca também aquilo que é a dinâmica do Governo e, portanto, contava-se com, obviamente, uma maior flexibilidade na definição daquilo que são as grandes opções para 2024 e que poderiam ser deste Governo. Não obstante, atendendo a várias vicissitudes, nomeadamente à revisão em baixa do crescimento económico, que, como sabem, tem vindo a decrescer 6,8% em 2022, 2,3% em 2023 e tudo se estima que venha a ser 1,2%, 1,3% em 2024, bem como a persistência das taxas de juros bastante elevadas, já com algum decréscimo esperado para 2024, mas ainda teimam em baixar, obviamente, e nunca vamos conseguir ter taxas novamente iguais àquelas que tínhamos antes desta crise das taxas de juros, bem como uma pressão inflacionista, ou seja, nós vínhamos com uma pressão inflacionista em 2023 de 5,4% e a média harmonizada para 2024 estima-se que seja entre 1,8% e 2,3%. E, por último, também, devido à crise na habitação e erosão do poder de compra das famílias portuguesas, impuseram bastante prudência ao Governo naquilo que foram as suas diretrizes para o Orçamento de Estado de 2024. Ora, também ter por boa nota que este Orçamento de Estado teve por base o acordo de melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade que foi alcançado em final de 2023 entre o Governo e a Concertação Social. E este acordo tinha como principais prioridades 3 vetores. A primeira era a valorização dos salários das famílias em Portugal, e isso, como vamos ver, de alguma forma, este Orçamento de Estado teve presente. A atração e fixação em Portugal de talento, isto aqui essencialmente na camada mais jovem, e por último a melhoria da competitividade e da economia em Portugal. Ora, este Orçamento de Estado, ao fim e ao cabo, portanto, é criticado muito pelas empresas e pelos parceiros sociais,
por não vir ao encontro daquilo que eram as suas expectativas. De facto, este não é um orçamento expansionista, não privilegia o estímulo à competitividade das empresas e a economia e não promove reformas estruturais. Portanto, não se vê neste orçamento qualquer reforma estrutural. Não obstante, de facto, há aqui um grande foco deste orçamento em retribuir algum rendimento às famílias e também algum aumento das pensões bastante acima da inflação. Os aumentos andam sensivelmente na ordem dos 6%. E portanto, como disse, privilegia-se muito aqui a prudência e a consolidação orçamental. Não é por acaso que se fala muito que este orçamento vem muito de uma política de contas certas deste governo. Este Orçamento de Estado está ainda marcado, obviamente, pela incerteza política que vivemos em Portugal. Portanto, no âmbito dos acontecimentos recentes, o Sr. Presidente da República decidiu dissolver a Assembleia da República, que suportava o governo em funções. A Assembleia foi dissolvida, início de janeiro, o governo caiu e foram marcadas eleições antecipadas para 2024. Ora, para 10 de março de 2024. Isto vai, como é óbvio, ditar aquilo que vão ser o futuro da execuibilidade deste Orçamento de Estado. Isto porque vai tudo muito depender daquilo que vai ser a composição parlamentar após as eleições, se vai haver maioria parlamentar ou não de suporte ao governo, e em função do que sair das eleições de março deste ano, vamos então ver se este orçamento vai ser executado como ele está, se vai ter que ser revisto, se vai ter que ser alterado, se vai haver algum retrocesso em alguma medida ou não, e portanto há toda esta incerteza, e isto marca também bastante este Orçamento de Estado. Será que é um orçamento provisório? Será que vai haver alterações? É algo que não conseguimos ainda responder. Ainda aqui há as medidas, então, que este Orçamento de Estado prevê e que vão ser muito mais calculizadas pelos meus colegas. Deixava aqui apenas algumas notas, 3 relativamente ao IRS, obviamente com aquilo que é o elefante na sala relativamente ao IRS, é o fim do regime dos 200 não habituais. Em sede de alteração na especialidade, houve a introdução de cláusulas de salvaguardas que visam salvaguardar os direitos adquiridos de quem? Dos contribuintes que já beneficiavam do regime dos residentes não habituais. E também houve todas as pessoas que mudassem a sua residência para Portugal até ao final de 2023, obviamente vão manter também as suas expectativas e o regime dos residentes não habituais. E por último, foi também introduzido um regime transitório, este bastante relevante, relativamente a todas as pessoas que mudem a sua residência fiscal para Portugal até ao final de 2024, mas que já estivessem em processo de mudar, de efetivar a sua mudança em 2023. Depois a Anabela irá falar em maior pormenor sobre este tema. Foi também, com a queda ou com o término do regime dos residentes habituais, foi criado um novo incentivo fiscal à investigação científica e inovação, que abre aqui toda uma janela de oportunidades para empresas, investidores e para os trabalhadores em geral, que possam beneficiar deste incentivo. E também de chamar a atenção relativamente ao IRS jovem, que vem aumentar os montantes de rendimento do trabalho e dos rendimentos empresariais e profissionais que passam a estar isentos de IRS. Então, há um aumento desses rendimentos. Ao nível do IRC, de facto, são alterações muito de montante muito inferior àquelas que são as do IRS, e depois o Luís irá falar também sobre as mesmas, mas salientava aqui as poucas alterações. Uma delas tem a ver com a tributação autónoma, portanto há descidas das taxas de tributação autónoma relativamente a viaturas, em carros com viaturas, isso é algo que já era reivindicado por empresas há bastante tempo, e também não há uma mexida na taxa de IRC, como todos recordam. O anterior governo de Passos Coelho tinha feito um acordo com, na altura, o líder do PS para fazer uma descida progressiva do IRC que poderia descer até 17% a 19%. E, portanto, esperava-se aqui, com este excedente orçamental, que houvesse aqui alguma maior audácia por parte do Governo, no sentido de apoiar a economia e as empresas num momento tão importante, e houvesse uma descida do IRC, mas tal não se verificou. Mas, não obstante, relativamente àquilo que são as startups, houve uma redução da taxa de IRC de 17% para 12,5%, até a matéria coletável de 50 mil euros. E também há, esta sim, uma medida bastante interessante e também de louvar aqui por parte do Governo, o reforço do regime fiscal de incentivo à captação das empresas, que é uma medida tão importante para permitir que as empresas, de alguma forma, substituam aquilo que é
dívida por capitais próprios das empresas. E depois o Luís também irá falar em maior detalhe. Relativamente ao IVA, impostos indiretos, obviamente o que fica aqui mais premente é o fim do IVA zero no cabaz alimentar, e depois há um aumento generalizado daquilo que são os impostos indiretos, isto muito obviamente para fazer face àquilo que é o aumento da receita, a redução da receita que vem pelos vários alívios fiscais em sede de IRS, portanto tentou-se compensar de alguma forma com os impostos indiretos. Relativamente ao património, aqui, de facto, no news, good news, como se costuma dizer, porque ainda estamos no rescaldo daquilo que foi o pacote de mais habitação e, portanto, o Orçamento de Estado em si não previu muito mais do que as atualizações em sedes de IMI e de IMT dos respectivos escalões e taxas e por aí fora, apenas a atualização. Mas ficou aqui, deixamos aqui a nota de que temos pena que o Governo não tenha aproveitado esta oportunidade, que vivemos uma crise na habitação que é única, não é só em Portugal, é em toda a Europa, mas em Portugal em particular, é bastante forte. Podíamos ter reduzido a taxa de IVA, que é o que é reivindicado também pelo setor, a taxa de IVA para 6% para toda a construção e reabilitação de prédios para residência. E com isto conseguimos aliviar a carga fiscal, que é claramente uma das maiores na Europa no que diz respeito à parte residencial. E comparamos muito mal, e depois a Bruna irá explicar também isso, comparamos muito mal com os nossos vizinhos em Espanha. Portanto, para terminar, embora estejamos perante um orçamento aprovado num enquadramento político que é instável, por tudo aquilo que eu referi, que assume como prioridade a devolução de rendimentos às famílias e aos jovens, era de esperar que façam um abrandamento do crescimento económico e das dificuldades que o país tem e de alguma forma da trajetória descendente do tecido empresarial português, que as opções deste Governo tivessem um maior foco na competitividade das empresas. Aliás, era isto que estava previsto no acordo de rendimentos feito com os parceiros sociais, e também um estímulo à economia em geral. Portanto, faltam aqui reformas estruturais. Resta saber se o cenário político de março irá permitir e em que medida assegurar a estabilidade fiscal de que o país tanto precisa, como motor de captação de investimento, sobretudo estrangeiro, mas também definir uma estratégia de crescimento macroeconómico sustentável e que seja de longo prazo. Com isto, deixo-vos e passo a palavra então aos meus colegas e começávamos então a parte do debate mais técnico, em que iremos aprofundar em maior detalhe algumas destas medidas que eu falei. Tenham um bom evento. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. E vamos então dar início ao painel. Eu convido a Anabela Silva, partner da EY, Luís Marques, partner da EY, Amilcar Nunes, partner da EY da área de impostos indiretos, e Bruna Melo, partner da EY, que vai falar sobre os impostos sobre património. E vamos então ter aqui a oportunidade para escalpelizar cada uma destas áreas ao pormenor. No final, tal como disse há bocadinho, vamos ter 10, 15 minutos para questões que queiram colocar, dúvidas que queiram colocar, e começava precisamente pela Anabela, a quem pedia que fizesse aqui uma panorâmica daquilo que muda em termos de IRC, e também, embora esta é uma área que não diz respeito a... Anabela será IRS. Perdão, IRS. O Luís é que faz o IRC. Peço desculpa. IRS, peço desculpa. E abordar também as implicações para as empresas em algumas áreas relacionadas. Muito obrigada e, antes de mais, bom dia a todos. Portanto, como disse, relativamente ao IRS, hoje não vou falar do impacto só na questão individual e nas famílias, mas sim numa vertente mais empresarial, ou seja, perceber em que medida as alterações no IRS podem ou não ter impacto nas empresas. Como enquadramento geral, acho que o Pedro já fez esse enquadramento, portanto, um dos objetivos do Governo era efetivamente reforçar o rendimento das famílias, e esse reforço, em termos individuais, traduziu-se em várias medidas, como o reforço das pensões, o aumento dos salários da função pública, a atualização do mínimo de existência para estar em linha com o salário mínimo nacional, medidas de apoio à habitação, unificação dos juros, por exemplo, e então a redução transversal do IRS. E na redução transversal do IRS foram sobretudo três medidas, a conjugação de três medidas que está na base dessa redução. Por um lado, a atualização dos escalões a 3%, a redução das taxas marginais do IRS para os 5 primeiros escalões de rendimento coletável e então também a atualização do mínimo de existência. Em termos das empresas, em que é que estas medidas impactam? Obviamente que para que
a redução do IRS já fosse repercutida a partir de 2024, teve que haver a necessária atualização das tabelas de retenção na fonte. Já no final do ano de 2023 foram publicadas estas tabelas, as empresas nos processamentos salariais de janeiro já tiveram em conta, as novas tabelas de retenção na fonte, em que no fundo a ideia é tentar aproximar o tanto quanto possível o imposto de vida final do imposto que é retido na fonte por parte das empresas. Em matéria também de retenção na fonte, em 2024 continuou depois na versão final, veio introduzida a possibilidade de, para quem tem o crédito à habitação ou para quem tem o contrato de arrendamento e para sujeitos passivos que não ofiram mais de 2.700 euros brutos mensais, poderem pedir um acréscimo, portanto, ao valor da parcela a bater de 40 euros. Portanto, isto tem, obviamente, repercussões na retenção na fonte que é efetuada numa base mensal e os trabalhadores, por efeito, têm que solicitar às suas entidades patronais digamos que esta parcela seja, então, adicionalmente abatida. Não tem ajudado muito estas medidas pontuais, no sentido que isto também criam burocracia e cria a necessidade das próprias empresas, às vezes, adaptarem os seus sistemas informáticos e, portanto, há aqui custos de contexto quando são medidas pontuais que tornam, às vezes, difícil essa adaptação por parte das empresas. Em matéria de atração e retenção do talento, que é uma área crítica para as empresas portuguesas, uma vez que as empresas estão a competir atualmente numa escala mundial. Portanto, as empresas portuguesas, em termos de talento, neste momento já não competem com as outras empresas que se situam em território nacional, já estão a competir a nível global. Portanto, qualquer medida que tenha impacto em termos da atração e retenção de talento nacional e internacional é uma medida que tem bastante impacto nas empresas, porque muitas têm dificuldade em, de facto, aceder a talento qualificado. De salientar, uma das medidas que o Pedro salientou que tem a ver com o IRS jovem, que efetivamente foi significativamente alargado, passando-se a prever uma isenção de 100% no primeiro ano, 75% no segundo, 50% no terceiro e quarto e 25% no último ano. Portanto, são 5 anos. Comparando com o regime anterior, em que no primeiro ano, por exemplo, era só 50% essa isenção de IRS, 40% no segundo, 30% no terceiro e quarto e 20% no último. Portanto, efetivamente, houve um alargamento significativo do IRS jovem. Por outro lado, os próprios limites de isenção também aumentaram significativamente e no primeiro ano, por exemplo, até cerca de 20.000 euros, esse rendimento vai ficar totalmente isento e pronto, e depois o limite acaba por, progressivamente ao longo dos anos, passar para 15.000, 10.000 e 5.000. Portanto, é um regime que tenta, de alguma forma, endereçar um problema que nós temos em Portugal e tem sido noticiado, que é o êxodo da nossa população jovem, com todos os problemas que isso acarreta. Falta de talento qualificado e depois também até o rejuvenescimento da nossa população, que é um problema que Portugal tem, é o envelhecimento populacional. Depois temos também o regime dos ex-residentes, aqui já mais focado na atração da diáspora portuguesa, que foi para o estrangeiro e que regressa. A versão inicial da proposta do Orçamento do Estado previa que nem sequer era necessário que houvesse o regresso, portanto, era um regressar em que não se exigia que a pessoa já tivesse estado em Portugal. Entretanto, essa situação foi corrigida na versão final e, atualmente, o que é necessário é que as pessoas tenham residido pelo menos 5 anos fora de Portugal e depois, efetivamente, regressam e, em algum período antecedente a esses 5 anos, se tenha sido efetivamente residente em Portugal. E prevê-se uma exclusão de tributação de 50% dos rendimentos de trabalho dependente e rendimentos empresariais e profissionais. Portanto, este incentivo pode efetivamente constituir um incentivo à atração da diáspora portuguesa. Não tem sido, ou comparativamente com os regimes de residentes não habituais, não era tão utilizado no passado, mas talvez porque o próprio regime terminou. Exatamente, temos os números. Foram cerca de 4.900 pessoas que participaram. É um número baixo. O que, comparativamente com o regime de residentes, é baixo, quer dizer, não é baixo para as minhas expectativas, na medida em que muitas vezes, quando nós comparávamos o que era mais favorável, o regime dos ex-residentes ou o regime dos residentes não habituais, muitas vezes era o regime dos residentes não habituais, que também exigia 5 anos de não residência. Portanto, na prática das pessoas havia portugueses. Exatamente. Portanto, o regime dos residentes não habituais não discriminava a nacionalidade. Portanto, um português que regressasse, tivesse ter estado 5 anos fora, também podia, se fosse mais favorável, optar pelo regime dos residentes não habituais. Portanto, estes dois, o alargamento do IRS jovem e a extensão do regime dos ex-residentes até 2026, de alguma forma, funcionam como atração de talento para Portugal, ou retenção, tentativa de retenção do talento que nós temos. Depois, então, temos o fim do regime dos residentes não habituais, que aí sim, a versão inicial era bastante mais restritiva em termos e incisiva no fim desse regime, nomeadamente o regime transitório era bastante mais restrito
porque apenas se aplicava esse regime transitório a quem já beneficiasse do regime dos residentes não habituais ou quem se tornasse residente até 31 de dezembro de 2023 ou então quem tivesse já o visto ou autorização de residência. De facto, esse regime transitório não salvaguardava as expectativas legítimas das pessoas que até, portanto, planeiam as mudanças. Estamos a falar de uma mudança de um país, muitas vezes acompanhada da sua família, e não eram em meses que se iriam pôr em causa, digamos, toda essa preparação que a pessoa já teve. E, portanto, houve efetivamente a necessidade de alargar, para salvaguardar essas legítimas expectativas, de alargar o regime transitório. E, portanto, atualmente, a versão final, o que prevê é um alargamento desse regime transitório para situações em que os sujeitos passivos se tornem residentes até 31 de dezembro de 2024, desde que cumpram alguma das condições que está prevista então nesse regime. Por exemplo, terem celebrado um contrato de trabalho, um contrato de promessa de contrato de trabalho, um destacamento ou um contrato de promessa de destacamento até 31 de dezembro de 2023. Outra situação que está salvaguardada é quem tivesse já celebrado um contrato de arrendamento ou algum outro contrato que desse uso ou posse do imóvel até 10 de outubro de 2023. E o 10 de outubro porque foi a data da apresentação da proposta do orçamento. Aí o Governo quis foi evitar que houvesse uma corrida à habitação, ainda pressionando mais os preços à habitação, pelo facto de as pessoas antecipando o fim do regime, então, até 31 de dezembro, irem fazer celebrarem contratos de arrendamento ou celebrarem esses contratos de aquisição. Depois temos uma outra alternativa, também contrato de reserva, contrato promessa de compra e venda, também celebrado até 10 de outubro. Matrícula dos dependentes também num estabelecimento de ensino em território nacional. E por último a questão dos vistos, porque, portanto, o que se permitiu foi que se tivesse iniciado o procedimento de obtenção dos vistos ou autorização de residência, e por iniciado o procedimento, entenda-se, pedido um agendamento ou ter um efetivo agendamento até 31 de dezembro de 2023, então essas pessoas também se podem mudar até 31 de dezembro de 2024 e podem continuar a beneficiar do regime dos residentes não habituais. Isso tem a ver com a situação, na altura do CEF, agora da própria AIMA, que é a nova instituição, que efetivamente está muito sobrecarregada de pedidos e, portanto, não dava resposta a esses pedidos. E isso não salvaguardava, de facto, devidamente as expectativas. Portanto, este regime transitório, de alguma forma, veio suavizar. Ao mesmo tempo, introduz-se um novo regime de investigação científica e à inovação, que inicialmente também tinha um âmbito bastante restrito e que atualmente também viu esse âmbito alargado. Portanto, alargado, por exemplo, na questão de se poder incluir nestas novas atividades, por exemplo, postos-trabalho e membros de órgãos estatutários em startups, era uma alternativa que não estava contemplada, por exemplo, postos-trabalho em empresas, industriais e de serviços que exportem pelo menos 50% do seu volume de negócios, também não estava contemplado. Que esse instrumento continua a ser usado para trazer pessoas. Exatamente, ou seja, a ideia foi Portugal continuar a ter um instrumento de competitividade fiscal internacional para continuar a atrair essas empresas. E essas condições estão muito definidas, são muito específicas ou permitem uma interpretação mais abrangente? Essas condições estão definidas, não é? De alguma forma são bastante mais abrangentes que a redação inicial. Aqui a questão crítica é que muitas dessas alíneas ainda têm que ser regulamentadas por virtude de uma portaria. De facto, há uma das alíneas que está imediatamente em vigor, que é o exemplo que eu lhe dei das empresas industriais e de serviços que exportem pelo menos 50%, porque aí se remeteu as atividades altamente qualificadas para a portaria do regime dos residentes não habituais, que já está publicada, e os setores de atividade para uma portaria que é 282 de 2014, que também já está publicada. Portanto, essa linha está completamente operacional, a inscrição é na AT, e, portanto, nós já temos muitas empresas que agora, já em janeiro, que estão a equacionar vir para Portugal, por exemplo, empresas que têm centros de serviços partilhados, centros tecnológicos e que exportam para o estrangeiro. Essas entidades, de facto, podem já começar a beneficiar deste novo incentivo. Vou falar só de uma última medida, porque também tenho que passar aqui para os meus colegas. Temos tempo? Um minuto, mais ou menos. Então estou muito tranquila. Tem a ver com a participação nos lucros, porque eu sei que também é uma medida com impacto nas empresas, mas este também é mais um exemplo de uma medida pontual e não estrutural. Ou seja, nós temos aqui várias medidas que muitas vezes não oferecem uma estabilidade nem uma previsibilidade às empresas. Basicamente, o que esta medida vem prever é que há uma isenção de IRS aplicável às empresas que distribuem participação nos lucros até um limite. Na versão inicial da proposta havia apenas um limite que era 5 vezes a retribuição mínima mensal garantida, portanto 4.100 euros.
Na versão final, já se introduziu e, simultaneamente, não pode exceder a retribuição fixa mensal, portanto, no fundo, o que se quer é isentar o tal 15º mês, mas para as empresas que tenham, a versão inicial da proposta falava em valorização média, a versão final da proposta fala em valorização do universo dos trabalhadores. Isto gera muitas questões, porque efetivamente uma coisa é ser média e outra ser para o universo. Portanto, isso tem a ver também, pelo que entendemos, com a dinâmica dos parceiros sociais, porque efetivamente no acordo de rendimentos falava-se em uma valorização de 5% por trabalhador e, portanto, era para todos os trabalhadores. Isto vem limitar, de facto, o alcance dessa medida. Por outro lado, não está, por exemplo, clarificado se quando falamos em participação nos lucros é do próprio ano ou se pode também abranger a distribuição de lucros de anos anteriores. É outra das questões que está um pouco em aberto. A própria retenção na fonte, porque a lei do Orçamento de Estado prevê a isenção de IRS, mas é omissa relativamente à questão da retenção na fonte, quando, em princípio, sendo isenta de IRS, também não deveria haver retenção na fonte, pelo menos sobre aqueles montantes. Portanto, há de facto aqui um conjunto de dúvidas e de questões que até podem retirar o alcance prático desta medida. Para além do facto de ser uma medida pontual, que é algo que as empresas também não apreciam, que é um ano vão atribuir e tem um ano uma coisa seguinte. estrutural e que se mantivesse. Exatamente. Portanto, em suma, são estas assim algumas das medidas que têm impacto do IRS, mas com impacto nas empresas. Portanto, vamos ver então agora o que é que o futuro, o que nos reserva. Exatamente. Muito bem. Luís Marques, e agora sim, sobre o IRC. Eu não vou falar tanto tempo, porque eu não tenho tanta coisa para falar como a Anabela tinha. De facto, tal como o Pedro referiu, antes de mais, bom dia a todos. Tal como o Pedro referiu na sua intervenção inicial, o IRC não é muito fértil em alterações. Aliás, as duas grandes medidas, talvez, tirando o caso das startups, que se enquadra no facto de, ao longo do ano 2023, tivemos um novo regime aplicável às startups e às scale-ups, etc., foi criado este regime, ou foi melhorado o regime que existia para diminuir a taxa de IRC aplicável aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável, passando dos 17% para os 12,5%. Portanto, de facto, tirando essa medida, que é um pouco emblemática também, as grandes alterações que a gente olhando para aquilo que foi o Orçamento de Estado, são aperfeiçoamentos a benefícios fiscais que já tinham sido introduzidos com o Orçamento de Estado para 2023. E estou-me a reportar ao incentivo à capitalização das empresas, que foi batizado pelo atual Secretário de Estado numa versão anglo-saxónica do ICE, o ICE, não é? E também a questão do incentivo à valorização salarial. Este segundo, a grande dificuldade que temos vindo a observar é que para 2023 era muito difícil ser aplicado, porque anunciou-se que se as empresas que valorizassem os seus salários acima de 5,1% teriam direito a um acréscimo de 50% de dedução fiscal no cálculo do lucro tributável aplicável a essa parcela do aumento, só que depois o conjunto de condições adicionais que estavam previstas, para além de dar o aumento, tinha que esse aumento estar contemplado num instrumento de regulamentação coletivo dinâmico que tinha sido objeto de renegociação nos últimos 3 anos. Nos casos que nós temos vindo, era muito difícil apanhar uma empresa onde esta situação se verificasse. Para 2024, o legislador percebeu essa lógica e retirou a tal questão da renegociação nos últimos 3 anos, mas continua a exigir que o aumento decorra de uma disposição prevista no instrumento de regulamentação coletiva. Nós temos muitas empresas do setor privado que não têm, ou que não estão sujeitas, ou que não obedecem a um instrumento de regulamentação coletiva. Pode haver um do setor, mas não um específico para aquela empresa. Portanto, há aqui algumas dificuldades que muitas vezes há uma intenção política. Mas depois a realidade é... A forma como tecnicamente é concretizada parece querer indiciar que vai ser de difícil aplicação. Não sei se há aqui uma falta de comunicação entre o decisor político e o técnico que executa a redação da norma. Esse parece ser algo que tem que ser melhorado. Também a questão da tributação autónoma, que o Pedro também referiu, houve uma redução degressiva em que o primeiro escalão das viaturas acima de 35 mil euros passou de 35% para 32,5%, portanto, nesse escalão 2,5% de tributação autónoma a menos, no segundo escalão 2 pontos percentuais e no primeiro escalão 1 ponto percentual e meio de redução. Este é mais um regime que já se falava que tem alguma perversidade até, porque estamos a tributar despesas
Na prática, isto até devia ser contabilizado como uma receita de IRS, porque o que o legislador quer é admitir que algumas destas despesas têm a ver com questões de remunerações em espécie, porque há uma utilização pessoal de viaturas, e, portanto, esta receita de IRC acaba por ser uma forma indireta de ir buscar uma receita adicional de IRS que não é gerada pela inclusão destes rendimentos na base tributável das pessoas singulares. Mas há questões neste regime que eu acho que são ainda um bocado perversas, como, por exemplo, a inclusão, a sujeição à tributação autónoma das despesas com ajudas de custo, porque o legislador cria um regime de ajudas de custo para os agentes do Estado e depois que o setor privado adota, mas depois admite que há ali uma componente da ajuda de custo que não é verdadeiramente uma ajuda de custo, porque se é uma ajuda de custo, o que tem que se atacar é se ela é legítima ou não é legítima, e não tributar autonomamente a 5%, que é o que existe hoje. Exato. E depois também, no regime da tributação autónoma, a inclusão de um aumento de 10 pontos percentuais para as empresas que gerem prejuízo, já não basta a empresa gerar prejuízo, porque o legislador assume que o prejuízo não é legítimo. E, portanto, tem que ser agravada a tributação autónoma em 10 pontos percentuais. Ou seja, isto paga ao justo é um castigo, é um duplo castigo. Tem o prejuízo e tem que pagar mais ainda de imposto pelo facto de ter tido despesas com ajudas de custo, com viaturas, enfim, com todas as realidades sujeitas à tributação autónoma. A grande medida, de facto, que eu gostaria de realçar é, de facto, este instrumento do incentivo à capitalização das empresas, porque foi, de facto, melhorado de forma substancial para 2024. Porque em 2023 o que tínhamos era que se houvesse um aumento dos capitais próprios, um aumento líquido dos capitais próprios, havia uma dedução de 4,5% para a generalidade das empresas, 5% para as empresas small mid caps, que podiam ter de facto um incremento de 4,5% para 5%. O que o legislador pensou foi que não faz sentido ter aqui uma taxa de juro nocional fixa, mas indexá-la ao mercado. Então passa a ser indexada à Euribor a 12 meses, com um spread de 1,5%, podendo esse spread ser de 2 pontos percentuais no caso das small mid caps, e para 2024 isto ainda é crescido em 50%, majorado em 50%, para 25%, 30%, para 26%, 20%. Portanto, há aqui, de facto, um incentivo claro às empresas que podem até continuar a distribuir dividendos, mas se não distribuírem tudo, por exemplo, essa componente que não distribuírem pode, digamos, contribuir para este incentivo. Portanto, eu penso que há aqui um conjunto de medidas que são poucas e que se cinge mais ou menos a estas. O que se discute no IRC é onde é que se podia ter ido mais. E temos ouvido agora ao longo da campanha para as legislativas alguns partidos políticos a falar da redução da taxa do IRC em vários pontos percentuais. É um aspecto que eu depois gostava de colocar e essa é mais a discussão do IRC, não tanto aquilo que aconteceu, porque aquilo que aconteceu é pouquinho, como alguém diria. Exatamente, é o que é que se podia fazer e o que é que se devia ter feito e se há margem ou não há margem, porque mesmo com estas medidas todas, o Governo prevê que para 2024 haja um acréscimo da receita do IRC, cerca de 90 milhões de euros. O IRC continua a ser o terceiro tributo mais importante, mas são 8 mil milhões em todo aquilo que é a receita fiscal que o Estado cobra, passa de 8.050 para 8.150 quase, um bocadinho menos, e portanto o que o Governo estabeleceu no relatório do Orçamento de Estado é que perspectiva que vai continuar a fazer um combate muito grande à fraude e à evasão fiscais e também aposta no crescimento económico. Mas também só estamos a falar de 90 milhões em 8 mil milhões, portanto o acréscimo é cerca de 1% em termos daquilo que é a receita estimada do IRC. Há um tema que tem a ver com a capitalização, que tem a ver com o facto de Portugal tem um tecido empresarial muito fragmentado, muito atomizado. Claro. Era necessário um instrumento fiscal, por exemplo, também a nível de IRS, por exemplo, para incentivar a consolidação das empresas, por exemplo, a venda das participações sociais com uma taxa mais baixa, por exemplo. Isso é uma questão também para a Anabela. Sim, para as pessoas singulares, sim, isso até já existe. Já existe um regime para as PMEs em que a tributação é apenas... Micro e pequenas. Exatamente, apenas paga metade. E esse já existe. Ao nível das empresas já existem regras que empresas, quando vendem outras empresas, em regra, podem não pagar IRC, aplica-se um regime de Participation Exemption que já permite que não seja tributado em condições que normalmente se observam. Mais longe? A nível de capitalização, uma sugestão que muitas vezes é dada é a questão da retenção de lucros na empresa,
podia ser obtido um efeito equivalente a uma descida do IRC se parte desse valor fosse reinvestido na atividade produtiva e operacional da empresa e isso transformasse numa dedução alcobetas. Não apenas naquilo que são aquisições de ativos tangíveis, como já houve no passado, com o incentivo fiscal à recuperação, com os CEFEIs, etc., mas algo ainda mais abrangente, que permitisse que a empresa se reinvestir parte dos seus lucros, quer seja na contratação e na retenção de talento, quer seja na compra e na aquisição de instalações, equipamentos, e que projetem um valor acrescentado na empresa, isso podia conduzir a uma dedução à coleta, que é uma forma indireta também de atingir uma redução da taxa do IRC. Mas podemos falar mais à frente sobre o que é que onde é que se podia ter havido mais. Na segunda ronda ainda vamos Exatamente. a isso. E passo a palavra então ao Amílcar Nunes, a quem peço uma panorâmica da parte dos impostos indiretos. Aliás, este ano os impostos indiretos tiveram aliás, têm tido um peso muito grande por causa do aumento do IVA, das receitas do IVA. Que mais é que destaca no Orçamento de Estado para 2024? Muito bem. Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. Obrigado, Filipe, também por esta moderação. Os impostos indiretos são os maus da fita, não é? Portanto, aqui no Orçamento do Estado para 2024, aqui quem acaba por pagar a festa são os impostos indiretos. E perdoem-me a expressão, mas de facto, perante esta devolução de cerca de 1.300 milhões de euros de IRS, que o Estado se prepara para devolver às famílias em 2024, o verdadeiro custo de implementação desta medida acabam por ser o aumento transversal dos impostos indiretos, ou seja, que aumentam 2.700 milhões de euros. Portanto, de facto, é um valor bastante considerável. Ou seja, se descontássemos o valor da inflação a este aumento, ainda assim teríamos um acréscimo de receita na ordem dos 6-7%. De facto, a grande alteração em matéria de impostos indiretos é mesmo este aumento bastante considerável. O Estado dá com uma mão e tira com a outra. De facto, há aqui um equilíbrio dos pratos da balança entre tributação direta e indireta, porque, Filipe, perante uma medida de redução de despesa, de receita, portanto, ou seja, em termos da redução do IRS, esperar-se-ia uma medida de compensação de redução da despesa. Portanto, essa medida de redução de despesa acaba por não aparecer, o que aparece, de facto, é este aumento de impostos indiretos para nivelar os dois pratos da balança. Sendo que o IVA, ao contrário do IRS, não é progressivo. Exatamente, portanto, toda a gente paga. Toda a gente paga e, inclusivamente, nas camadas de rendimentos mais baixos, o IVA acaba por ter alguns contornos de imposto regressivo, precisamente em termos da proporção daquilo que é o rendimento disponível das famílias. Mas voltando à questão desta panorâmica mais macro, e depois entramos na discussão mais crítica para as empresas, até porque há apontamentos interessantes. O orçamento não se caracteriza por grandes alterações ao nível dos impostos indiretos, mas muitas pequenas alterações com um impacto maior ou menor, que depois no seu conjunto acabam por ter bastante influência naquilo que são as considerações práticas das empresas. Desde logo o IVA, portanto o IVA estima-se que cresce cerca de 1.700 milhões de euros, portanto se descontarmos aqui o efeito do programa IVA Zero, o IVA Zero custava 60 milhões de euros por mês, desde abril até dezembro foi um programa que teve um custo de implementação de cerca de 600 milhões de euros, portanto o fim deste programa significa que o Estado vai arrecadar mais 600 milhões de euros e depois temos um conjunto de medidas em diplomas e em programas fora Orçamento de Estado, mas que acabam por ter cabimentação orçamental no OE para 2024. E falo, por exemplo, do programa Mais Habitação, da Lei 53 de 2023, com a questão da aplicação da taxa reduzida àquilo que são as chamadas empreitadas de reabilitação urbana, agora que não são reabilitação urbana, mas reabilitação de edifícios, portanto, não um mosaico urbanístico, mas também já lá iremos nas questões mais concretas. Portanto, o IVA com estes dois aspectos a destacar. Depois temos o contributo dos impostos especiais de consumo, sendo que o ISV contribui com 400 milhões de euros. Portanto, o ISP, 400 milhões de euros. Aqui, para estes 400 milhões de euros, temos o crescimento normal da receita, mas também o descongelamento progressivo da taxa da atualização da taxa de carbono, portanto, que se vai iniciar em 2024. Temos o imposto sobre o tabaco. O imposto sobre o tabaco sofre alterações significativas. Temos aumentos alinhados com a inflação para grande parte dos produtos de tabaco, mas depois nos cigarros convencionais, temos um aumento muito expressivo daquilo que é a componente específica e um aumento até muito superior àquele que seria necessário para manter o mesmo nível de receita, diminuindo a componente ad valorem. E porque esta reconfiguração do mix tributário? A componente ad valorem é uma componente que se destina a fazer uma espécie de tampão na concorrência em preço, ou seja, para evitar que os operadores concorram em preços dos cigarros. Portanto, se eu vendo um preço mais barato, consigo vender mais. Portanto, isto com o conflito na Ucrânia, houve muitas rotas de tabaco barato a entrar em Portugal, portanto, e esta reconfiguração do mix permite, de certa forma, criar este efeito tampão nesta guerra de preço entre operadores. Portanto, temos esta alteração significativa no imposto sobre o tabaco e temos também uma nova fórmula de cálculo
cálculo em termos do imposto mínimo total. E aqui, de facto, esta nova fórmula de cálculo vai indexar este imposto mínimo às realidades das introduções no consumo noutros Estados-membros, que não têm as especificidades da economia portuguesa, nomeadamente a existência de fábricas de produção de tabaco, etc. Portanto, de facto, existem aqui alterações significativas. Ao nível do IABA, temos também um aumento muito expressivo e significativo. Portanto, nós sabemos que não existe álcool bom nem álcool mau, existe, portanto, a grama de etanol. E, efetivamente, temos um aumento muito expressivo, na ordem dos 10% para todas as bebidas, incluindo também os refrigerantes. Depois temos o IUC, também com alterações significativas. Aliás, a grande alteração depois acabou por não passar nesta versão final da Lei do Orçamento do Estado, ou seja, o Estado, na proposta de Lei do Orçamento, introduzia-se uma componente ambiental de emissões de CO2 naquilo que eram os veículos de categoria A e E, motociclos. Os carros antigos iam pagar um imposto. Exatamente, portanto, todos os veículos matriculados até 2007, desde 1981 até 2007, iriam pagar mais IUC, e de facto nós tivemos todo aquele conjunto de... Houve ali uns avanços e recuos e no final acabou por... Exatamente, acabou por não constar da lei, portanto temos apenas um aumento do IUC indexado à inflação de 3%, portanto vamos ter mais coisa menos coisa 15 milhões de euros de aumento de receita do IUC. Temos o ISV também alinhado com a taxa de aumento nominal dos salários do setor privado, que são cerca de 5%, mas lá está, temos depois todo um conjunto de alterações ao nível do SAFT, ao nível da emissão das faturas eletrónicas, que depois podemos falar mais no impacto direto no cotidiano das empresas, mas em linhas muito gerais destaco sobretudo este enorme aumento da tributação indireta. Mas esse aspecto do SAFT era importante clarificarmos. O que é que muda exatamente? Em termos de SAFT, o que é que nós temos? Temos, por um lado, a obrigação do SAFT de contabilidade a ser prorrogada para 2025, portanto, a entrega do SAFT, do fecheiro de SAFT de contabilidade, será feita com referência a 2025, mas para ser entregue no exercício de 2026. E depois temos uma alteração que constava já do Orçamento de Estado para 2023, que tem a ver com o prazo de comunicação das faturas, portanto, até ao dia 5 do mês seguinte. A Lei do Orçamento de Estado para 2023 previa a entrega até ao dia 5, mas prorrogando até ao dia 8 durante o ano de 2023. Em 2024 temos que entregar até ao dia 5. E este prazo não é por acaso. Este prazo resulta precisamente em alinhamento com o prazo que eu tenho para emitir faturas. Portanto, eu tenho 5 dias para emitir faturas. E a AT agora exige às empresas que eu comunique as faturas até ao dia 5. Portanto, pretende-se circunscrever e reduzir aqui qualquer... Ou seja, mais simples para toda a gente. Mais simples para toda a gente e evitar situações em que eu tenha... Ou seja, a partir do momento em que eu tenho que entregar o meu fecheiro de SAFT de faturação até ao dia 5, quer dizer que todas as faturas que eu emitir com referência ao mês anterior, para além do dia 5, já não vão estar alinhadas com aquilo que foi a minha comunicação à AT. Portanto, vai ser possível detectar muito mais divergências. E este términos do prazo de 5 dias para emitir faturas, a partir do momento em que os bens são transmitidos ou os serviços disponibilizados, de facto, tem que ver muito com este controlo entre a informação que é comunicada via SAFT e entre a obrigação das empresas, dos sujeitos passivos, em respeitar este prazo dos 5 dias para emitir faturas. Este é um aspecto que destaca para as empresas estarem atentas. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas algum pormenor? Mas nós sabemos que a realidade dos negócios não são os negócios que têm que ir atrás da fiscalidade, é a fiscalidade que tem que acompanhar o mundo dos negócios e o mundo real das empresas. Portanto, e muitas vezes nós sabemos que em situações de fecho, final de ano, é difícil. Portanto, ainda existem faturas por receber, há apuramentos que ainda não foram feitos, portanto, serviços que ainda não estão disponibilizados. Portanto, existe uma complexidade acrescida para conseguir cumprir com os prazos. Ao reduzirmos este prazo de comunicação do fecheiro SAFT até ao dia 5, teremos que estar capacitados de o fazer e teremos que ter noção que as nossas práticas de emissão de faturas agora vão ter que ter em linha de conta esta nova obrigação temporal. Muito bem, obrigado, Amílcar. E vamos então passar à Bruna. Quem peça uma panorâmica sobre a tributação sobre o património. Há pouco o Pedro dizia que não havia grandes novidades, mas pedia-lhe que Bom dia a todos. abordasse. É verdade, o Governo este ano, mais uma vez, facilitou aqui a vida aos comentadores em sede de impostos sobre o património. O Pedro já me roubou o jargão no News Good News e, de facto, já tínhamos tido a entrar em vigor em outubro de 2023 o programa Mais Habitação, em que o Governo implementou um conjunto alargado de medidas com impacto no património e em matéria de habitação. É um conjunto alargado de medidas, mas que podemos discutir mais à frente, mas que talvez não tragam uma visão estratégica estrutural que permita ir ao encontro das reivindicações e da necessidade de combate a esta crise da habitação, em que se pedia aqui um estímulo forte à oferta de habitação que ficou por fazer. E, de facto, olhando para este Orçamento do Estado, perde-se mais uma vez, talvez, esta oportunidade de implementar um conjunto de medidas estratégicas e, de facto, o que assistimos são algumas medidas pontuais, que têm apelidado de paliativas, que permitem
compensar de alguma forma os individuais e as famílias que têm alguns encargos com empréstimos à habitação, com contratos de arrendamento, mas que não passam disso. Temos algumas medidas também que são ciclicamente e constantemente introduzidas nos vários orçamentos de Estado, como atualizações, mas se calhar aqui falando em termos mais concretos, a Anabela já focou alguns pontos, mas temos um aumento da dedução à coleta de IRS do valor do encargo dos individuais, das famílias com contratos de arrendamento, com rendas, que estava previsto nos 502. Numa primeira fase, o Governo aumentou para 550 euros e em sede de especialidade aumentou e fechou nos 600 euros de dedução à coleta. Também aqui é interessante ver as alterações que foram incluídas em sede de especialidade, já também tendo em vista aqui a instabilidade política que foi criada entretanto e a necessidade de dar uma roupagem diferente à versão final do orçamento, que também teve impacto aqui nesta medida. Houve também a redução de até 40 euros na retenção na fonte dos trabalhadores que tenham encargos com empréstimos à habitação ou arrendamento com determinados tipos de rendimento, que dá aqui um alívio e permite também compensar aquele que vai ser o aumento permitido nas rendas para este ano em linha com a inflação de 6,94%. Já agora, permita, esse desconto tem que ser pedido pelos trabalhadores à entidade patronal. Vai criar também esta necessidade de adaptação de sistemas e das empresas estarem preparadas para atender para dar resposta a isso. Exatamente. E acaba por ser uma compensação temporária, não é? Porque no fim do ano vão ter que ser feitas as contas e aqui um alívio temporário que não deixa de ser, exatamente, não deixa de ser relevante, mas é de facto vai em linha com aquelas medidas paliativas que não trazem aqui um alívio estrutural como poderia ser exigido nesta fase. Temos também uma medida que vem operacionalizar, uma medida que já tinha sido introduzida pelo programa Mais Habitação, que permite que as famílias e as pessoas que tenham realizado mais-valias com a venda da sua habitação própria permanente, que têm 3 anos para reinvestir o valor de realização. Esse período de 3 anos foi suspenso pelo Mais Habitação entre 2020 e 2022 e este orçamento o que vem permitir é que as pessoas que já tenham pago imposto nos anos anteriores, porque esta medida ainda não estava em vigor, possam de forma fácil substituir a sua declaração de rendimento. Desculpe, que eu não apanhei muito bem. A suspensão, as pessoas que vendem têm 3 anos para reinvestir, mas o Mais Habitação vem a suspender este período de 3 anos, entre 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. Que é o período da pandemia, no fundo. Exatamente, no fundo para compensar algum atraso nas obras durante a pandemia, alguns constrangimentos nesta possibilidade de reinvestimento. O que acontece é que alguns indivíduos em que os 3 anos acabaram antes da entrada em vigor desta lei já pagaram os seus impostos por não terem reinvestido. Podem pedir, exatamente. No fundo, já tinham outras formas de fazer valer esta possibilidade, mas o que o Orçamento vem fazer é deixar de forma clara que podem até ao final de 2024 substituir a sua declaração de rendimentos e reaver os impostos que pagaram por não terem. E houve uma medida que foi também anunciada, que era a venda de qualquer imóvel podia ser usado para... Mas tem de ser HPP ou não? Não, o que o Mais Habitação veio fazer foi permitir que vendas de segunda habitação, ou seja, vendas de uma habitação que não seja da habitação própria e permanente, que gerem mais-valias, essa mais-valia fica isenta de imposto se o valor de realização for utilizado na amortização de um empréstimo à habitação da habitação própria e permanente, do sujeito passivo ou do seu agregado familiar. Okay? Essa é que tem que ser permanente, no fundo. O reinvestimento tem que ser na amortização do empréstimo à habitação própria e permanente. Essa medida foi naturalmente vista com muito bons olhos. Está por explicar aqui o fundamento subjacente a esta medida, que de facto vai permitir a isenção de muitas mais-valias com vendas de segundas habitações. Bem, coloca aqui mais casas no mercado de compra e venda e também de arrendamento e talvez por isso tenha justificado aqui esta medida que está no Mais Habitação, não neste Orçamento do Estado. Temos também algumas outras medidas pontuais. Temos uma isenção de IRS e também de IMI para proprietários que tenham as casas arrendadas ao abrigo de contratos de arrendamento antigos, anteriores ao RAU, e que estejam em situações em que não podem atualizar as suas rendas, seja pela idade avançada dos inquilinos e pelo seu rendimento anual, que visa também compensar, mais uma vez, aqui esta impossibilidade de aumento de renda destas situações. Temos aquela alteração recorrente que vem todos os anos da atualização dos escalões de IMT em linha com a inflação, que neste ano foi atualizada em 5%, o que faz com que também, em virtude desta alteração, o IMT passa a ser aplicável não a partir dos 97 mil euros de base tributável, mas de 102 mil euros para este ano. Há aqui um ligeiro alívio, que também não é significativo nem estruturado.
E há aqui uns alargamentos das isenções, aquela isenção de IMI para a habitação própria e permanente de famílias com rendimentos mais reduzidos. Tem aqui também um alargamento do âmbito da aplicação. Aumentam-se os valores máximos de rendimento das famílias que podem estar elegíveis para este benefício, e há aqui esta revisão deste incentivo. Ao nível do imposto de selo, também há aqui uma isenção prevista, também muito pontual e muito técnica. Foi criado um mecanismo pelo Governo no ano passado de fixação da prestação de empréstimos à habitação própria e permanente para fazer face aqui à subida galopante das taxas de juros, e permite-se que estes casos em que é fixada a prestação, que no fundo leva a uma capitalização, a uma incorporação no empréstimo do valor da diferença que deixa de ser paga, que isto seja sujeito a imposto de selo, que tecnicamente poderia ser, e então há aqui esta isenção de imposto de selo, no fundo, para não haver um aumento de custo fiscal associado a esta medida que tem o seu mérito não fiscal. Por isso, são este conjunto de medidas que eu salientaria como mais relevante, não só sobre impostos sobre património, mas um conjunto de impostos associados à detenção, ao arrendamento de imóveis, mas que de facto parece faltar aqui uma visão estratégica de longo prazo sustentável que permita ir ao encontro do que vem sendo reivindicado pelas famílias, que é melhor acesso à habitação. E esse melhor acesso à habitação não se faz sem, de facto, um estímulo muito forte à promoção de nova habitação, de novas casas, mesmo de reabilitação. De baixar o IVA na construção era uma medida. Esse é, sem dúvida, um dos pontos centrais, porque nós temos uma taxa de IVA, por si só, muito elevada, de 23%, que é tipicamente aplicável à generalidade das empreitadas, e quando falamos de construção nova, esta taxa é um custo efetivo da empreitada. O Governo conseguiu, no Mais Habitação, restringir os casos em que poderia ser aplicável a taxa de 6% nas empreitadas de reabilitação e construção, eliminando liminarmente a possibilidade desta taxa de 6% ser aplicada a obras de construção nova e passando a ser aplicável apenas a obras de reabilitação de edificado já existente, o que cria aqui um custo adicional aos custos que já são eles elevados e que têm vindo a subir, dos custos de mão de obra, de materiais, junta-se este custo, para não falar já dos outros custos fiscais que temos associados a todo um projeto de e promoção. A licenciamentos continua a ser Exatamente. simplex. E de facto perde-se a oportunidade, quer no Mais Habitação, quer no Orçamento do Estado, para atenuar o impacto que o IVA tem na habitação, seja por uma possibilidade de redução alargada, aplicação da taxa reduzida de forma generalizada da taxa de IVA de 6% a empreitadas de reabilitação ou de construção, seja por permitir a dedutibilidade do IVA na esfera do promotor, na venda, por exemplo, do imóvel, que é o caso que o Pedro referia há pouco, que é um caso que vemos nos nossos vizinhos espanhóis, que têm um regime que, ao permitir ser faturado a venda de uma casa com IVA, permite ao promotor, e uma taxa reduzida, permite ao promotor deduzir o IVA que incorreu na construção e, de facto, permite um alívio significativo dos custos globais, que já contam como, se quisermos enunciar, o IMT que o promotor pagou na compra do terreno, o IMI e o AIMI que pagou ao longo de toda a construção, o IVA, o IRC que vai ter que pagar com as derramas e a progressividade que elas contêm, e depois também no lado do proprietário, do comprador, o IMT, o imposto de selo. Por isso é um conjunto muito significativo de impostos e que vemos que o Governo Podia simplificar isto, não é? Podia simplificar e podia rever de forma estrutural. Tirando o pacote de apoio ao arrendamento acessível, de facto, tem uma expressão muito reduzida no nosso país. E fecho por aqui, perdemos aqui uma oportunidade. Esse raciocínio, porque nessa segunda ronda, eu gostava, aliás, antes de abrir a questão da audiência, eu gostava de muito rapidamente, nós estamos num contexto político muito incerto, as sondagens apontam para um cenário, não diria de pântano, mas de alguma instabilidade este ano, mas a questão que gostavas de colocar é, se tivessem a oportunidade de aconselhar o futuro governo, seja ele qual for e seja qual for a cor ideológica, partidária, que vai sair das eleições de 10 de março, nas vossas áreas, qual era a medida que aconselhavam num eventual retificativo a pôr em prática? Anabel. Isso é uma questão difícil na medida em que também depois depende da ideologia de cada um dos partidos e, portanto, é por isso que é muito difícil atualmente prever o que é que se vai existir no orçamento retificativo. Exatamente. E o que é que esse orçamento retificativo vai contemplar. Há aqui uma questão que é, aliás,
se calhar duas questões que têm vindo a ser faladas já há vários anos, no caso do IRS, porque efetivamente, desde que houve o enorme agravamento dos impostos que nós tivemos de 2012 para 2013, em que se aumentaram, diminuíram os escalões na altura e introduziram limites às deduções da coleta. Por exemplo, as deduções à coleta, o limite global foi sempre mantido. O que acontece é que, por exemplo, as despesas nunca foi revisto. Ora, as despesas, mesmo que eu aumente o limite das deduções à coleta, por exemplo, do arrendamento para os 600 euros, se efetivamente eu tiver um rendimento tributável que seja abrangido, portanto, pelo limite global, somando todas as deduções à coleta, eu já não vou poder beneficiar desse limite. Ora, tendo em conta que os sujeitos passivos devem passar a pagar o imposto de acordo com a sua capacidade contributiva, se efetivamente as famílias portuguesas estão a incorrer em mais despesas e estão a vários níveis, a nível da educação, a nível da saúde, a nível dos imóveis, justificava-se haver de facto essa revisão. Por outro lado, também nunca houve um estudo de revisão dos escalões de rendimento coletável. Todos os anos, ou praticamente todos, ou há atualizações ou há revisões. Introduz, portanto, de 2012 para 2013 houve a diminuição para 5, depois passou para 8, depois agora estamos em 9. O que acontece é que, de facto, nunca houve uma avaliação dos impactos. Aliás, essa tem sido uma das principais questões levantadas. As medidas que são introduzidas não são muitas vezes acompanhadas de uma avaliação do impacto. A medida dos residentes não habituais, em que foi justificada, por exemplo, o fim dessa medida com a questão da crise da habitação e que a medida já teria cumprido os seus objetivos. Não houve uma avaliação do impacto. Uma avaliação que estabelecesse realmente uma correlação entre um tema e o outro. Exatamente. E isso só para dar um exemplo do regime dos residentes não habituais, mas voltando outra vez à questão das taxas do IRS. Estas revisões que são feitas, quase todos os orçamentos, nunca são baseadas num estudo de avaliação dos impactos. E esse estudo, de facto, a Autoridade Tributária tem esses dados para fazer um estudo que de forma aprofundada, que permita, de alguma forma, de ver. Porque nós continuamos a ter, de facto, as taxas de tributação, um imposto bastante progressivo, em que as taxas de tributação mais altas são aplicáveis a níveis de rendimentos, comparativamente com os restantes países da União Europeia, são mais baixas. A nossa taxa máxima de 48% aplica-se atualmente a partir dos 80 mil euros. Em 2012 eram 153 mil euros. Portanto, estamos a falar, de facto, de uma situação em que passamos quase para metade. Portanto, e mesmo comparativamente com a União Europeia, nós, de facto, na classe média, continuamos ainda a ter uma carga de tributação elevada. Portanto, eu penso que tem que ser feito esse estudo de avaliação precisamente para aferir, por um lado, ao nível das deduções à coleta, por outro lado, ao nível das taxas do IRS, aquilo que de forma estrutural faz sentido. Porque, efetivamente, o que assistimos é que são medidas pontuais, cirúrgicas, se calhar... Também com muita ideologia no meio. Exatamente, com benefícios fiscais, em vez de ser, de facto, uma questão estrutural e que se possa manter previsível ao longo de vários anos. Obrigado. Luís? Bom, No IRC. no IRC. Aliás, no todas as empresas. Sim, eu percebi o alcance da pergunta. Vamos já ver. Quando se pensa em medidas que possam trazer para cima da mesa uma redução de impostos, a discussão tem que ser um pouco mais elaborada, porque temos que pensar que a uma redução de receitas tem que corresponder a uma redução das despesas, porque senão, sendo o Estado uma entidade que não é supostamente uma empresa para dar lucro, é para ter receitas que cubram a sua função de regulador, a sua função social, nós temos que pensar que qualquer medida que implique uma redução da carga fiscal tem que ser acompanhada com, senão, e o que tem sido feito, que, como o Milka dizia há pouco, é que reduz impostos numa determinada área, mas compensa-se com o aumento de outros impostos. E, portanto, se não tivermos essa discussão, é difícil propor uma medida. Agora, ao nível do IRC, se quisermos pensar, há coisas que existem hoje no nosso regime que são altamente discutíveis do ponto de vista da sua subsistência. Estou a falar, por exemplo, da derrama estadual. A derrama estadual, quando foi introduzida em Portugal, foi num contexto de aflição do país. O país precisava de receitas adicionais. Assim como... Juntamente com outras contribuições extraordinárias. Claro. Exatamente. E, portanto, estamos a falar de uma derrama que foi instituída para atender a um caráter excepcional, a um caráter temporário também, e neste momento ela já está embutida no código do IRC e toda a gente já aceita isto. Aliás, como uma certa normalidade. O imposto de selo foi criado para financiar as guerras da restauração. Exato, isso há mais de 100 anos quase que já existe, não é? Portanto,
o que a derrama estadual vem introduzir foi um caráter progressivo ao IRC, que é de constitucionalidade duvidosa. Não estou a dizer que é inconstitucional, porque isso eu já falei com alguns constitucionalistas que me dizem que acham que a derrama estadual é inconstitucional, não, por vários princípios, e há inclusivamente empresas que estão a desafiar isso nos tribunais. Estou a aguardar com serenidade para ver o que é que aí vem. Portanto, eu acho que está na altura de o Governo olhar para essa medida e se calhar não fazer tudo uma só vez, mas olhar para ela de forma progressiva. Quando eu vejo discussões à volta da taxa nominal do IRC, e se pensarmos que o IRC é um tributo que se caracteriza por ter poucas empresas a pagarem 90% ou mais da receita do IRC, se calhar são essas que vão virar, digamos, o ponteiro. E, portanto, é nessas empresas que são as que também fazem a diferença na economia real do país, porque são as empresas que promovem o emprego, que têm capacidade de investimento, que geram receita. Essas empresas é que têm estes tributos. Portanto, quando se fala que Portugal tem uma taxa de IRC de 21%, é verdade. Esquece do resto em que 90% dos contribuidores efetivos do IRC pagam 31,5%. Ou podem pagar tendencialmente para 31,5%. Isto põe em causa a competitividade fiscal do país. Claramente, porque Portugal, aliás, e temos outra coisa que é uma portuguesice fiscal, como se costuma dizer, que são as tributações autónomas. Se adicionarmos as tributações autónomas a este fenómeno, temos taxas de IRC combinadas muito elevadas para aqueles contribuintes que efetivamente... Chegam aos 30%. Exatamente. Portanto, ou seja, o IRC claramente, e houve um pacto de regime há uns anos, quando foi a reforma do IRC, que se abandonou por alterações também dos líderes políticos que na altura o fizeram. Era, no fundo, baixar o IRC. Baixar o IRC progressivamente, até chegar a esta taxa entre qualquer coisa entre 15% a 17%. Seria, no fundo, até alinhado com a nova taxa de IRC a nível global, que foi que é dos 15%, que é dos 15% ao nível do Pilar 2. E, portanto, esse é um caminho e progressivamente isso abandonar, digamos, o tributo da derrama estadual, que, volto a dizer, assim como se eliminou a sobretaxa no IRS, porque também era uma medida temporária, excepcional, a sobretaxa do IRC manteve-se. Portanto, é isso que nós temos que olhar seriamente, porque claramente há aqui até uma questão de legalidade do próprio tributo. E isso é algo que pode ser, e o Estado pode ter, porque se o Tribunal, imaginemos que o Tribunal Constitucional vem a declarar que a derrama estadual é inconstitucional, como é que fica o Governo? Não é? Como vai reembolsar os milhões e milhões de euros que cobrou de derrama estadual, porque se é inconstitucional. Então estamos a falar, é que o prazo de caducidade, quando há uma ilegalidade, anda muito para trás. E, portanto, isto pode colocar... E a questão da constitucionalidade tem a ver com o facto de o IRC não ser um imposto progressivo. Exatamente. Natureza. O que a Constituição diz é que o IRS, sim, deve ser progressivo. Na parte dos impostos sobre as empresas, diz que as empresas devem ser, tendencialmente, esta acho que é a expressão que a Constituição utiliza, tributadas sobre o seu lucro real. E, de facto, há aqui um caráter proporcional embutido nesta definição, que é isso que várias coisas... Pode haver situações em que, por exemplo, as startups ou outras entidades tenham taxas mais baixas, mas não é necessariamente o caráter progressivo do imposto. Exatamente. Não, e são situações excepcionais que justificam, porque depois há várias doutrina que diz que, para a situação que Portugal teve sob o efeito da assistência financeira no âmbito da troika, havia uma condição excepcional que justifica medidas excepcionais. Esse período acabou, em 2017, não é? Portanto, vivemos de há 6 ou 7 anos a continuar com um tributo que se normalizou quando devia ter acabado. Portanto, esse é algo que deve-me ser uma reflexão profunda, e quando eu ouço dirigentes políticos e bem a falar da taxa do IRC, acho que se deve olhar para este tributo... E as contribuições extraordinárias sobre certos setores? Isso não é algo único de Portugal, e é uma contribuição, assim como houve esta contribuição de solidariedade no âmbito da crise energética, em que e não só, Portugal até foi mais além. Portugal até foi, além do setor energético, foi também para o setor do retalho alimentar, e até se discute que, se calhar, essa tributação em 2023 tem o seu quê de ilegalidade, porque não decorre de um regulamento comunitário, ao contrário da contribuição sobre o setor energético. Essa, sim, foi aprovada no âmbito do regulamento comunitário. E, portanto, são contribuições que podem fazer sentido. O Tribunal Constitucional, aliás, já se pronunciou e já veio dizer que elas estão conforme a Constituição. Por acaso houve uma primeira nota em que o Tribunal Constitucional veio dizer que não,
que era inconstitucional, mas depois já houve outra decisão a dizer que sim. Portanto, estamos neste momento com um empate. Eu pensava que o Tribunal Constitucional, uma vez decidido... Não deviam chamar extraordinárias. Sim, talvez. Mas isso já houve essa situação na área do gás, no gás natural. Portanto, houve uma decisão sobre a constitucionalidade da contribuição sobre o setor energético. E, portanto, mas já houve vários players que já contestaram e o Tribunal Constitucional, aí, eu penso que estamos aí numa situação mais estabilizada. Agora, tem sido a forma que o Governo tem arranjado para criar receitas, como já não pode ir aos impostos sobre os lucros, que já estão num patamar elevadíssimo, Vai buscar de outra forma. vai buscar de outra forma e chama-lhe contribuições setoriais, que é uma forma de se financiar. E aparentemente é lícito, digamos, tem enquadramento legal para o fazer. Mas eu acho que esta reflexão profunda tem que ser feita, porque lá está, o Estado criou um volume de despesa tão elevado que quando mexe na receita tem que mexer na despesa, senão isto não quadra e não equilibra. E tem que se procurar saber onde é que a despesa pode ser mexida que permita baixar a carga fiscal nas empresas. Tal análise, tal estudo aprofundado. Porque não é fácil, eu baixo no IRS, vou buscar nos impostos indiretos. Para o ano faço o contrário, aumento o IRS e baixo nos... E andamos aqui a balançar dentro de impostos diretos e indiretos. De contas de merceeiro. E a despesa continua a aumentar. E, portanto, é esta sustentabilidade, que acaba por ser um exercício de sustentabilidade de finanças públicas que tem que ser feito. Eu, em complemento só ao que o Rui estava a dizer, por causa da questão de baixa-se o IRS, mas é verdade que as receitas do IRS não baixaram. Em 2024, a receita prevista são 18 mil milhões de euros. Portanto, até acho que subiu 75 milhões. Ou seja, quando se fala em baixar, na prática, em termos globais, efetivamente não houve uma descida. Em linha também com o que o Luís estava a dizer da derrama estadual, nós ainda continuamos a ter a contribuição adicional de solidariedade. Se bem que eliminamos a sobretaxa, mas ainda continuamos a ter a contribuição adicional de solidariedade. Portanto, efetivamente, o IRS é dos impostos que mais representa no orçamento do Estado. Em segundo lugar, sendo que o IVA acaba por ser o maior. Portanto, há aqui, de facto, um caminho a percorrer, porque houve muitas medidas extraordinárias que tinham sido, e essas sim, que supostamente seriam pontuais e que se mantiveram ao longo do tempo estáveis. Outras, que se calhar deveriam ser mais estruturais, não foram introduzidas e são pontuais e cirúrgicas. Portanto, é exatamente esta dicotomia que é interessante ver. Sim. Amilcar, em relação ao IVA e impostos indiretos. Muito bem, em relação ao IVA. Filipe, muitas vezes o problema não é o próprio orçamento, o problema está fora do orçamento. E concretizo de uma forma muito simples. Dia 10 de janeiro saiu um ofício circulado da Autoridade Tributária, o 25018, que foi revogado em 10 dias. Portanto, o dia 17 de janeiro estava a ser revogado, pelo menos parcialmente. Portanto, aqui o problema não é tanto o orçamento, é aquilo que nós chamamos o chamado direito circulatório. A interpretação e as clarificações da lei que a AT faz para si própria e para os serviços que estão encarregues de executar e de cumprir a própria lei. Portanto, e muitas vezes esta falta de clarificação gera custos adicionais nos contribuintes, precisamente por força da interpretação da lei, por sua vez gera litigância com o Estado, por sua vez aumenta a despesa do Estado. Portanto, a segurança jurídica das normas, este direito circulatório que não é fonte de direito, mas que serve muito para os contribuintes perceberem qual é que é o fio condutor de interpretação da AT, tem um peso bastante significativo naquilo que possamos pensar em termos de redução de despesa. Ser mais clara nessas Sem dúvida. Nessas circulares. Sem dúvida. Este ofício que foi revogado em 10 dias, isto quase que parece inacreditável, mas assim foi, tem a ver com a verba 3.1 da prestação de serviço de alimentação e bebidas. Essa verba, até 31 de dezembro de 2023, dizia que podíamos aplicar a taxa intermédia aos serviços de alimentação e bebidas, com exceção das bebidas alcoólicas, refrigerantes, sumos e néctares e águas gaseificadas adicionadas etc. Portanto, e com o Orçamento de Estado para 2023, apenas ficou na verba 3.1, que é aplicável à taxa intermédia aos serviços de alimentação e bebidas, com exceção das bebidas alcoólicas e refrigerantes. O tal ofício veio dizer que os menus que grande parte das empresas de restauração promoviam para almoços e jantares, portanto que tinham que aplicar a taxa máxima. Quando nós temos dentro desses menus o café, portanto que é considerado por Estado no âmbito do serviço de restauração e bebidas, a 13%, muitas vezes uma água, muitas vezes um sumo, ou seja, a própria interpretação gera dificuldades na aplicação da lei por parte dos serviços que têm a responsabilidade e a competência de fiscalização, mas também da parte dos contribuintes. E, de facto, aquilo que depois veio a ser clarificado 10 dias depois com a revogação parcial do
primeiro ofício, foi exatamente que na medida da discriminação dos produtos, se é uma bebida alcoólica, se é um sumo, se é um néctar, se é uma água, nós efetivamente podemos continuar a aplicar a taxa intermédia ao invés da taxa normal. Portanto, grande parte do problema pode não estar no orçamento em si, pode estar fora do orçamento. Na interpretação que é feita depois. Exatamente, na interpretação que é feita depois. Ao nível dos impostos indiretos, e falando do caso concreto do IVA, o IVA incide sobre todos os impostos de taxas, com exceção dele próprio. Portanto, se nós temos um aumento das taxas, tudo o que são impostos especiais de consumo, em cima dos impostos especiais de consumo, nós ainda vamos ter o IVA. Portanto, nós podemos ter aqui um efeito exponencial de incremento da carga fiscal em sede de impostos indiretos. Ou seja, é um imposto que sobe porque os outros impostos também Exatamente. Portanto, o IVA sobe só porque os outros impostos sobem, só porque existe inflação. Portanto, o IVA é uma máquina de arrecadação fiscal e não é à toa que, efetivamente, é o tributo que mais receita gera para o Estado. Mas isto para dizer que uma cristalização de imposto ou, eventualmente, uma redução de taxas seria desejável. Nós não somos o país da União Europeia com a taxa de IVA mais alta, felizmente, mas para lá caminhamos. A Hungria, durante muito tempo, teve 25% de taxa normal de IVA. Neste momento já vai nos 27%. Portanto, nós estamos nos 27%, estamos nos 23%, mas, efetivamente, há margem. Mas é um campeonato onde não queremos concorrer. Portanto, neste campeonato podemos ficar em último lugar, mas a diretiva IVA permite-nos alguma flexibilidade, concede alguma margem de manobra aos Estados-membros para aplicarem taxas reduzidas no âmbito da habitação, no âmbito de prestação de serviços de saúde. Portanto, há uma margem, há uma flexibilidade de um espectro alargado de bens e serviços que nós podemos utilizar em total consonância com aquilo que é o chapéu da diretiva IVA e, efetivamente, podíamos fazer ou poderíamos pensar em fazê-lo. Houve taxas de IVA que aumentaram em 2011 por força da intervenção externa e nunca mais voltámos a reduzi-las. Estamos a falar de IVA sobre energias, estamos a falar de IVA sobre combustíveis, portanto, de facto, a cristalização ou mesmo a redução de taxa seria, sem dúvida alguma, um ponto de reflexão. Muito bem. Bruno, sobre o património. Sim, vou retomar um bocadinho o ponto que já tinha começado na última intervenção e que, de facto, a minha primeira nota e em linha com as reivindicações em termos de habitação, não é? Que, de facto, vivemos uma situação excepcional que requeriria medidas excepcionais do Governo e que, de facto, e até poderiam ser medidas transitórias e temporárias, mas que, de facto, permitissem, porque o tema da habitação tem duas formas de ser resolvido, ou com uma injeção muito significativa de mais oferta, de mais habitação no mercado, que permitiria um abrandamento gradual dos preços, ou então de uma devolução de poder de compra às famílias que exigiria outro tipo de medidas. Já vimos aqui com o IRS e com o IRC, ainda não estamos nesse nível. De facto, teríamos de ter um alívio sustentado e estrutural dos encargos fiscais para, de forma a devolver... Na sua opinião, essa segunda opção era preferível? Não era preferível. A minha preferência era que fossem as duas em paralelo e de forma estudada e sustentável. Mas, de facto, o que vemos é que nem uma nem outra. E, de facto, em termos de impostos recaem sobre a oferta de habitação, não vemos, tirando, como dizia há pouco, no âmbito do arrendamento acessível, que é um segmento que não está minimamente implementado em Portugal, não vemos esse esforço de alívio, seja por isenções temporárias de IMIs ou de IMTs ou do AIMI, que de facto incide sobre terrenos para construção, inclusive aos habitacionais. De facto, estamos num momento em que precisamos de baixar os custos na promoção da habitação e mantemos impostos especificamente direcionados para imóveis residenciais, incluindo terrenos. Por isso, esse seria um primeiro ponto que podia ser interessante, um pacote transitório excepcional que fosse em linha com esta situação excepcional que vivemos. E, de facto, espero não ser muito redutor a fazer este paralelismo, mas, de facto, o Governo implementa um cabaz IVA zero para o cabaz alimentar básico e, se calhar, a habitação é um bem tão básico como um pacote de leite ou um pacote de arroz. Por isso, de facto, podia haver aqui este esforço de excepcionalidade de implementação deste tipo de medidas. Depois, se calhar, fazia também aqui um bocadinho em linha com o que o Amilcar referia, em termos destas questões circulatórias e da forma como a própria autoridade tributária tem interpretado um certo tipo de medidas e leis já implementadas, e aqui em termos de arrendamentos de imóveis, em que para quem desenvolve um imóvel e o vai arrendar, é muito importante que consiga recuperar o IVA
da construção, do desenvolvimento, e para isso é essencial que este arrendamento seja sujeito a IVA ou que tenha possibilidade de ser tributado em sede de IVA. E vemos que a autoridade tributária tem tido uma interpretação muitíssimo restritiva nos últimos meses, nos últimos anos, sobre as situações em que permite que estas prestações, estes arrendamentos, muitas vezes assumem a roupagem de prestações de serviço, porque não só estamos a arrendar um espaço e a permitir a utilização do espaço, mas estamos a prestar um conjunto de outros serviços, como limpezas, manutenções, seguranças, e a autoridade tributária, de facto, está a começar a ter uma posição muito restritiva e a adotar a posição que, de facto, é muito difícil que estas prestações de espaço, de utilização de espaço, sejam vistas como sujeitas a IVA, com o grande impacto de tornar não dedutível o IVA todo incluído no desenvolvimento deste imóvel. Por isso, é um tema que está a preocupar muito também os investidores estrangeiros que vêm desenvolver projetos de construção. Por exemplo, para jovens, por exemplo. Por exemplo, imóveis para arrendar a jovens estudantes, por exemplo. Dependendo da configuração, se forem habitacionais, voltamos ao problema inicial, não é? Se tiver uma roupagem de mera habitação, se tiver o alojamento aí pode cobrar. Exatamente, se tiver outro tipo de serviços. Agora, convém cada vez mais obtermos de antemão o entendimento a priori da autoridade tributária para não sermos surpreendidos um dia mais à frente sobre a interpretação que vai ter sobre aquela prestação, daquela utilização daquele espaço. Não é? Por isso, com o impacto significativo nos custos associados a este projeto. Por isso, por um lado, estas medidas excepcionais que permitiriam uma maior oferta de habitação e, por outro, um estabelecimento de um entendimento da autoridade tributária que permitisse dar alguma estabilidade, alguma confiança adicional àqueles que querem investir, de facto, no parque imobiliário do país. E aqui, para dar um dado muito interessante, nos últimos censos de 2021, a conclusão foi que apenas 3% dos imóveis tinham sido construídos na última década e apenas 18% tinham sido construídos desde 2020. Por isso, além de termos pouca habitação, estamos a ficar com um parque muito envelhecido e não devemos, de facto, estas medidas para dar uma nova vida ao parque imobiliário e melhor oferta de habitação. Muito bem, temos agora 5, 10 minutos para questões da audiência. Eu peço que quem quiser colocar questões que se identifique. Acho que ali a Lígia Simões quer colocar. Bom dia. Gostava de perguntar à Anabela, quanto à hiperprogressividade do imposto do IRS, é uma espécie de bolo que está a ser partido em tantas fatias que já quase é impossível ser mais fatiado. Qual seria o número ideal de escalões que, a seu ver, poderia ser reduzido? E ainda quanto às elevadas taxas decorrentes também desta progressividade do imposto, concorda com o TAU quando defende que as elevadas taxas marginais são um desincentivo ao emprego e até ameaçam a base fiscal? Ao Amílcar, gostava de perguntar do IVA zero. Se foi uma boa medida o fim desta iniciativa do Governo para ajudar a combater o custo de vida, sendo que esse custo de vida permanece, as famílias continuam a ter que mitigá-lo, e tanto mais que no primeiro mês de eliminação da medida já teve efeitos na própria inflação em resultado dos bens alimentares e aí certa parte também da energia. Obrigada. Obrigado. Portanto, começando pela primeira pergunta do número de escalões, é como eu disse, eu acho que antes de aventar qualquer número de escalões seria necessário fazer uma avaliação do impacto, porque efetivamente nós nunca fizemos essa revisão dos escalões tendo em conta o que significaria em termos de avaliação do impacto. O que nós vemos é que mesmo comparativamente com outros países, acabamos por ter um número de escalões superior, portanto, talvez a média estará entre os 5 e os 8 escalões, e nós já vamos nos 9, e portanto estamos acima desse limite. E por outro lado, ainda temos a contribuição adicional de solidariedade, como eu falei, que ainda acresce, se quisermos, podemos considerar mais 2 patamares ainda de tributação sobre os rendimentos mais elevados, porque o primeiro patamar, digamos, abrangeria os rendimentos tributáveis entre 80 e 250 mil, e ainda depois ainda temos um outro acima dos 250 mil euros. Portanto, efetivamente, nós temos aqui um conjunto muito significativo. Em relação às elevadas taxas marginais, seria um desincentivo aqui ao emprego. Assim, é uma questão também complexa, mas o que também pode incentivar é, atendendo àquilo que eu falei, que hoje o talento é muito mais móvel,
também pode ser um desincentivo a esse talento ficar em Portugal. E nós vemos o êxodo dos jovens para o estrangeiro, é um conjunto de fatores, obviamente, a questão da habitação também é uma preocupação, mas também é porque se calhar conseguem ter maiores níveis de rendimento com cargas de tributação mais adequadas noutros países. E, portanto, nós temos sempre que portanto, perceber que a carga tributária que um indivíduo pode suportar tem um limite. Até o limite do que ele próprio considera justo e adequado à sua situação. E se calhar em Portugal, com todas estas taxas e a contribuição adicional de solidariedade, podemos, em alguns casos, até sobre a classe média, estar com umas cargas de tributação bastante mais elevadas do que a classe média consegue suportar para o nível até de despesas que tem. E atendendo ao nosso princípio constitucional, do princípio da capacidade contributiva, que o imposto deve ser progressivo, deve atender aos rendimentos e às despesas do agregado familiar, provavelmente estamos aí mais além do que aquilo que seria devido. Obrigado. Muito bem. Relativamente ao IVA zero, o IVA zero é uma medida de redução da tributação. Portanto, na prática, estamos a retirar 6% àquele cabaz de 46 produtos. Portanto, qualquer medida que reduza a carga fiscal será, por princípio e por natureza, uma boa medida. Aliás, até seria expectável, não só pelo mediatismo, mas também pelo impacto que o IVA zero se constatou que teve durante os meses de abril a dezembro, seria até expectável que se mantivesse durante o exercício de 2024, mas a verdade é que assim não foi. Agora, o IVA zero funcionou como tampão para um momento inicial, no sentido de fixar preços para os consumidores, porque à medida que caminhamos no tempo, o aumento dos custos de produção, dos fatores de produção, reflete-se na cadeia de distribuição, desde o produtor até à distribuição e para chegar ao consumidor final. Portanto, este efeito tampão, por assim dizer, do IVA, esbater-se ao longo do tempo, mas não deixa de ser uma medida que retira carga fiscal àquilo que era o cabaz de 46 elementos. Agora, o facto desta medida não se prolongar em 2024 vai trazer mais custos para os operadores. Portanto, nós tivemos que parametrizar sistemas, tivemos que codificar sistemas para aqueles 46 produtos. Entretanto, para além dos 46 produtos, muitos mais produtos sucessâneos vieram a poder aproveitar do IVA zero. Nós tivemos essa experiência prática, produtos que podiam ser assimilados, que apresentavam as mesmas características organoléticas, como tal podiam aproveitar da isenção de IVA zero. Portanto, agora teremos que recodificar novamente, não esquecendo que não são os 46, mas é todo o sortido de produtos que efetivamente estavam abrangidos pelo IVA zero. Mas, respondendo à sua pergunta, é uma medida de redução de carga fiscal, portanto, obviamente que teria essa perspectiva positiva. Obrigado. Mais alguma questão que alguém queira colocar? Posso colocar uma questão? Sim. A dificuldade que temos neste momento em termos de habitação disponível, o que é que tu achas sobre as alterações que tiveram lugar recentemente ao regime da compra para revenda? Achas que vai complicar, vai facilitar esta, digamos, liquidez no mercado dos imóveis? Esse é um tema interessante porque nos últimos anos teve alterações sucessivas, por isso, desde logo, dá aqui um alerta de instabilidade fiscal e a forma como o Governo está disponível a alterar sucessivamente este regime. É um regime que permite uma isenção e neutralizar aqui os impostos sobre o património das entidades que têm uma atividade de trading, de compra e venda imobiliária, que foi reduzido, que tinham 3 anos para vender o imóvel, que passa agora a ser de apenas 1 ano, que de facto, e que tem aqui uma missão anti-abuso, não é? Aqui evitar que haja isenções temporárias de forma algo abusiva, mas de facto a redução de 3 para 1 ano coloca de fora operações muito válidas e muito genuínas em que requerem reabilitações e ainda que ligeiras, e 1 ano torna-se muito curto para recolocar estas casas no mercado. Por isso estamos novamente a agravar os impostos sobre a nova colocação de casas no mercado e que sobretudo tem recaído sobre os imóveis habitacionais. Por isso, sem dúvida, essa é uma medida, além da instabilidade e da desconfiança que traz aos investidores, que causa mais um agravamento adicional dos impostos sobre a habitação e que não vai ter um efeito positivo no aumento da oferta de imóveis habitacionais. Obrigado. Ali uma senhora que queria colocar uma questão. Eu peço desculpa que o Paulo tinha dito primeiro e eu não tinha visto. Eu queria colocar a minha questão à Anabela relativamente ao incentivo que falou à investigação científica e inovação para empresas que exportem mais de 50%. É só para startups ou também é para grandes empresas? Quais é que são os benefícios? Muito bem. Basicamente, não obrigada. é só para startups, ou seja, há várias alíneas e há várias alternativas de entidades que qualificam para efeitos deste incentivo.
as startups são uma das alternativas e depois existem muitas outras. E outra delas é, efetivamente, a das empresas industriais e de serviços. Portanto, só para dar aqui um bocadinho um enquadramento das diversas alternativas e das atividades que as pessoas podem exercer, uma atividade de docência, por exemplo, no ensino universitário, também qualifica. Atividades de investigação e desenvolvimento de empresas que tenham CIFID também qualifica. Por exemplo, empresas que tenham benefícios contratuais ao abrigo do Código Fiscal de Investimento também qualifica. Empresas que tenham atividades de investimento e beneficiem do REFAI também qualifica. Portanto, são várias as alternativas e eu acho que a complexidade deste regime é essa, é que ao passo que o regime dos residentes não habituais é bastante mais simples, só havia duas condições. A pessoa não era residente nos últimos 5 anos e tornava-se residente. Este novo incentivo, a própria entidade onde a pessoa exerce a atividade, seja como trabalhador dependente ou como membro do órgão estatutário, também é relevante, digamos assim, para efeitos deste incentivo. No caso específico das empresas industriais e de serviços, podem ser qualquer empresa, uma pequena empresa, uma microempresa, uma média empresa ou uma grande empresa, desde que, de facto, o setor de atividade esteja contemplado num dos setores de atividade de uma portaria a regulamentar e enquanto não vier a ser publicada essa portaria, a tal portaria 282 de 2014, que inclui várias atividades, por exemplo, os centros de serviços partilhados são uma das atividades previstas, mas a indústria também transformadora também está lá, portanto estão várias atividades previstas, desde que então exporte pelo menos 50% do seu volume de negócios e o trabalhador exerça uma atividade altamente qualificada, que também, mais uma vez, enquanto não for publicada a portaria, vai se remeter para a portaria dos residentes não habituais, então neste momento essa entidade é elegível, o que significa que se um trabalhador vier para Portugal contratado por essa entidade, pode fazer, à semelhança do regime dos residentes não habituais, beneficiar deste novo incentivo. O que é que o novo incentivo prevê? Durante 10 anos, portanto exatamente no mesmo período do regime dos residentes não habituais, uma taxa de tributação de 20% sobre os rendimentos da categoria A ou da categoria B e uma isenção de rendimentos no estrangeiro, com exceção dos rendimentos da categoria H das pensões. Portanto, efetivamente, as pensões acabam por ser aqui a categoria H, porque determinados rendimentos podem até nem ser categoria H, mas a categoria H ficou excluída do novo regime. Portanto, o que nós queremos é atrair talento qualificado para as nossas empresas. Mas, portanto, existem efetivamente aqui várias alternativas e a dificuldade ou a complexidade consiste em verificar se a entidade é ou não elegível e depois em publicar todas estas portarias que numa situação normal se calhar não haveria tanta questão, mas agora, tendo em conta o período, exatamente, vai depender, de certeza que até março não vai acontecer nada, e depois mesmo a partir de março vai depender do que é a intenção do governo que será formado, porque, por exemplo, o PSD tinha proposto uma revogação da revogação do RNH, portanto, ou seja, e propôs isto, não foi aprovada essa proposta, isso é da discussão da especialidade, mas era a proposta do PSD. Portanto, se a Aliança Democrática, entretanto, sair vencedora, e depois tudo vai depender de como é que se vai alinhar aqui. Pode voltar ao que era antes. Poderia, se fosse consistente com aquilo que teria proposto, por exemplo, poderíamos estar numa situação em que até se poderia voltar a aplicar o regime. Eu acho que aqui a principal preocupação será, de facto, a instabilidade. Porque esse regime já vigorava desde 2009, era um regime bastante estável, e toda esta discussão à volta do fim, do novo, mesmo que o novo, e de facto o novo traz bastantes oportunidades, eu acho que aqui é preciso de facto analisar e tirar partido dessas oportunidades que o novo regime aproveita, mas há sempre aqui este delay, este arranque inicial, que demora tempo até os investidores e os agentes económicos se aperceberem de facto das potencialidades de um regime e de porem em prática, não é? Nós já estávamos muito habituados ao regime anterior. Nós sempre estávamos a terminar, e antes de convidar o nosso CEO a fazer o encerramento, eu gostava de recordar que a cobertura editorial deste painel será publicada no Jornal Económico desta sexta-feira, numa publicação especial, num suplemento especial, que é o Guia Fiscal 2024, que é feito em parceria com a EY, e que conta com a vossa análise nestes diferentes impostos, estas várias áreas, e creio que vai ser um documento muito útil para todos os leitores que queiram estar ao corrente do que está a acontecer a este nível. Agradeço aos 4 esta conversa, eu creio que foi interessante, espero que tenham gostado. Agradeço mais uma vez à EY e convido-os a Carlos Lourenço, nosso CEO, a fazer o encerramento deste evento. Bom.
Muito bom dia a todos. O encerramento serão apenas umas muito breves palavras essencialmente para agradecimentos. Agradecer a todos que estiveram hoje aqui connosco a assistir a esta excelente palestra sobre a complexidade da fiscalidade em Portugal. Agradecer a todos aqueles que nos seguem através do streaming e depois em diferido aos conteúdos que aqui estiveram a ser partilhados. Agradecer naturalmente à UI todo o apoio, não só neste contexto, mas também noutros projetos, mas neste projeto muito em particular, pela oportunidade de podermos partilhar com os nossos leitores, nomeadamente, um tema tão complexo quanto o que é as questões relacionadas com a fiscalidade. O Orçamento de Estado, para além das orientações económicas mais gerais, tem esta questão da fiscalidade que, pelo seu impacto nas empresas, nas famílias, pela sua dinâmica excessiva, diria, não é? No sentido de alguma imprevisibilidade, implica um esforço de descodificação daquilo que está em causa, e esse é um papel que uma marca de informação como o Jornal Económico tem a obrigação de levar até aos seus leitores. Eu recordo que logo foi apresentada a proposta original do Orçamento de Estado, na segunda quinzena de outubro tivemos um primeiro encontro para começar a descodificar o que aí vinha. Hoje estamos aqui já com as regras relativamente estabilizadas, a perspectivar o que é que decorre do conjunto de decisões associadas ao Orçamento de Estado. Não é claro que nos tempos mais próximos não tenhamos que regressar para revisitar alguns dos temas que aqui tivemos a discutir. A excelência das intervenções da equipa da UI tiveram não só o mérito de nos ajudar a perceber o que é que está em causa com este Orçamento de Estado, como desde já deixar algumas pistas caso algum orçamento retificativo venha a ter lugar. Estaremos por cá, seguramente estaremos com a UI, continuaremos todos a fazer o nosso trabalho para o Jornal Económico, para o Grupo Mídia 9 e para o conjunto das suas marcas, para o Jornal Económico em particular. Este tipo de parcerias são absolutamente indispensáveis para cumprirmos com os nossos propósitos, estarmos junto dos nossos leitores, de cumprirmos com o nosso propósito de cumprirmos o papel de um meio de comunicação social no contexto de uma sociedade democrática, de questionarmos, de levantarmos questões, de fazermos chegar a informação de forma a que seja compreensível a todos os que nos dirigimos, e por isso, muito obrigado a todos, muito obrigado à UI, continuaremos por cá e a produzir conteúdos desta qualidade. Muito obrigado a todos, muito bom dia.